Minhas filhas, meus filhos, meu abraço. A prosa do momento agora, do populacho, é o tráfico de droga internacional, comandado pelo vosso presidente aí, o mito Jair Messias Bolsonaro. E várias pessoas me indagam sobre a minha posição nesse imbróglio. Eu não tenho posição nenhuma nele, porque ele se processa fora do Brasil novo, que começou a nascer no dia 27 de dezembro de 2017. E é claro, quando começa a nascer, e não é um aborto, então é lógico que, sendo um processo gigante de civilização, também o trabalho de parto desse processo seja gigante. E ele ainda está, quer dizer, está para nascer a qualquer momento. Então nós estamos empenhados nisso, no trabalho de parto da civilização brasileira, que começou a se embrionar no dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores portugueses entregaram o Brasil descoberto em posse para Deus. Ali começou a civilização nova que está agora nesse trabalho de parto. Comigo e a minha geração de brasileiros como obstetra, uma posição que eu considero muito honrosa diante de Deus. Gerações e gerações se passaram aí, até que chegou a nossa. E então ele nos determinou a este momento. E é claro que num trabalho de parto acontecem as hemorragias, acontece aquela coisa toda, num parto prolongado e gigante como este. E o que está acontecendo aí, então, é essas hemorragias, é essa coisa aí própria do momento, onde Jair Bolsonaro é esse fenômeno. Não sei, vamos dizer assim, aquela composição putrefata que acompanha o momento. E aí não tem nada a ver com a civilização nova que está nascendo desse meio. Então eu não tenho absolutamente nenhuma ingerência no que Jair Bolsonaro anda aprontando por aí, a não ser sobre os gastos que ele anda fazendo com cartão cooperativo e essa gastança enorme que está havendo aí, da qual o general Cruz já denunciou, que os desperdícios são enormes, e a gente está vendo. Então, isso aí, agora, na recomposição do sistema financeiro nacional, eu vou ver se isso realmente é um prejuízo para a nação ou se está dentro da área do Bitcoin do Bolsonaro, como dizem o pessoal da Casa da Moeda ali. Não estão mais imprimindo real, mas os Bitcoin aí do Bolsonaro. A primeira remessa de 1,5 tonelada, eles tinham, tá? Porque o bandido é isso, ele chega a um certo grau do banditismo, como é o caso daqui, que ele se convence de que ele está acima do aparelho de repressão do Estado, ele está acima da lei, está acima de tudo, ele dominou tudo. Então, nesse ponto é que o banditismo organizado se desmorona por si. É o que está acontecendo aqui agora. Eles imaginaram que venceram todo o sistema legal do país,
venceram todo o aparelho repressor do Estado e não precisa se preocupar com mais nada. Então, daí, os governadores que foram empossados com Jair Bolsonaro começaram a decretar falência dos estados, e aí, para não acontecer um estouro, aí ele cair imediatamente, mandou imprimir 1,5 tonelada de cédulas frias e não tiraram nem a assinatura do antigo presidente do Banco Central e ministro da Fazenda. E saiu com as assinaturas do presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, do Temer. As notícias estralando. E como nós estávamos de olho em cima, imediatamente caíram as notinhas nas nossas mãos. E aí a gente avisou aqui o povo a situação que estava. Poderia acontecer alguma coisa de apressar o parto. E aí o que eles fizeram? Isso, os bancos de vários lugares me telefonaram para saber qual é o que fenômeno estava acontecendo, que os bancos estavam sem dinheiro. Tinha sido recolhido tudo o dinheiro dos bancos. Eles recolheram e aí imprimiram, não sei se mais outra tonelada ou outras 2 toneladas de dinheiro, e já excluído a assinatura do ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, do Temer. Já saiu então com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Ontem eu peguei as notinhas com essa nova assinatura, instalando, tinha recém sido tirado das prensas da Casa da Moeda. Então estou formando a prova, o dossiê ali, do estelionato contra o sistema financeiro internacional. Isso vai dar uma cadeia lascada para essa bandidagem. E eu praticamente não vou ter nada com isso, porque é crime da área internacional. Como se tornou o banditismo aqui dentro de massacre da nação? Ele atingiu um nível de massacre da humanidade, superior ao massacre na Alemanha, que foi de 6 milhões de judeus. Aqui nós estamos com mais de 11 milhões de brasileiros. Então, caracterizou o crime contra a humanidade e é de alçada de foros internacionais. Então, esse aí é o momento que envolve o parto da civilização nova, nela, do Brasil novo, que está nascendo desde o dia 27 de abril de 2017. Dentro desse parto, eu e os brasileiros que se agregam conosco nesse acontecimento, somos o obstetra. E como obstetra, podem perguntar o que quiserem a mim, e eu saberei dar as respostas, eu saberei dar o estado da parturiente, que é a história, e eu saberei tudo sobre o momento que nós estamos vivendo. Agora, quanto ao espetáculo circense que Jair Bolsonaro está aprontando por aí, que vem sendo aprontado desde 2003, isso aí é outra coisa. Mas, como se trata de um espetáculo de repercussão penal muito grande, também me diz respeito como magistrado de Estado. Eu tento tomar conta disso. E dentro dessa função de magistratura de Estado, ontem eu preveni, ou seja, eu fiz uma suplementação, está aqui, ao processo que está, vamos dizer, persecutório institucional de Estado contra a tirania ideológica, oligárquica, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos, chefiado por Jair Messias Bolsonaro. Está aqui. Este aqui é o número do processo. Isto aqui foi instaurado por mim perante a Polícia Federal, pelo meu chefe de Polícia Federal, o doutor Sérgio Moro.
Itati, Dr. Sérgio Moro, autor, como é determinado lá no Ministério da Justiça. Aqui está o número do processo. E aí, dentro deste processo, ontem, eu fiz uma suplementação que está aqui. Nesta suplementação aqui, eu acuso Jair Messias Bolsonaro estar assaltando a mina de ouro de Serra Pelada, com uma massa de bandidos lesa pátria que está sendo requisitada através da TV SBT, TV Record, cujo atentado terrorista exige ação imediata da Polícia Federal, a qual fica determinada a Vossa Excelência para exíguo prazo, sob pena de omissão, a rolar Vossa Excelência com Jair Messias Bolsonaro e a respectiva bandidagem terrorista, a ação militar que será deflagrada sobre Serra Pelada com pesadíssima descarga de bombas. Eu vou bombardear Serra Pelada. Não interessa quantos mil estejam lá. Como eu vou bombardear qualquer área dentro do Brasil de minérios nobres que estejam sendo assaltados. Essa é a decisão militar. A decisão militar que eu tomei como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, com os meus comandantes Ilques Barbosa Júnior, Edson Leal Pujol e Antônio Carlos Moretti Bermudes. Está aqui. Porque o governo do Brasil novo que está nascendo não é mais obra de um presidente plenipotenciário. Eu sou apenas o peão do povo, junto com os generais que comandam as Forças Armadas e que são titulares permanentes do poder constituinte, como equipamento do povo no exercício direto do poder. A titularidade perene de soberania do povo brasileiro está aqui com os meus comandantes, não comigo. Eu sou transitório no poder. Eles são permanentes. Eles existem antes da Constituição e continuarão existindo depois da Constituição, se uma eventualidade plenipotenciária destruir a soberania do Brasil e impor uma outra ordem política. Isso não vai acontecer. Então, são titularidades perpétuas do poder constituinte. Por isso, eles vão para a reserva com proventos integrais, aonde desencarnam como ministros de Deus, portadores da espada para devolver para o inferno os demônios em encarnação demoníaca na procriação humana brasileira. E aí, por esta titularidade, as viúvas deles e os herdeiros deles continuam legatários desta titularidade. Então, há uma diferença entre os legatários de pensões de militares dos legatários de pensões de políticos. Esses sim, esses são ladrões dos cofres públicos. E vai se acabar esse tipo de roubo dentro de poucos dias. Agora, na hereditariedade militar, não. Ela é perene, ela é sagrada. Eu e nenhum chefe de Estado pode botar a mão nisso. Os herdeiros dos militares são herdeiros desta titularidade. Esteja correto ou não,
Não compete a mim ou qualquer jurista discutir isso, porque é dogma da civilização brasileira que foi produzida pela doutrina cristã que estabelece. O soldado é ministro de Deus, equipado de arma para devolver ao inferno as encarnações de demônios na procriação humana. Então não compete a mim e nem a qualquer jurista questionar isso, porque nós estaríamos contrário à doutrina cristã, que se nós ousarmos contrariá-la, nós chegamos ao desastre infernal a que chegou a civilização brasileira. Então aqui está a suplementação no processo de responsabilização de Jair Messias Bolsonaro como bandido, terrorista, miliciano, ladrão do país, mafioso, genocida. É o nome dele. Eu digo isso como se estivesse vomitando. Mas eu não posso ser insincero, porque eu sou um tempo novo que está nascendo no Brasil, que tem de se identificar por hombridade, honradez, caráter e lucidez. Então, mesmo que algumas coisas saiam vomitadas, tem de sair assim. É o nome do sujeito, como é o nome de todos os que com ele se agregam. E aí, então, na suplementação daquilo ali, a Polícia Federal, a partir disso aqui, tem de trabalhar, incluindo com Jair Messias Bolsonaro, Antônio Hamilton Martins Mourão, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Augusto Heleno Ribeiro Pereira e Luiz Eduardo Ramos. Na acusação de tráfico internacional de cocaína proibida em todo o mundo, que pressupõe a atividade do tráfico de drogas alucinógenas e anexos da organização criminal transnacional miliciana mafiosa terrorista a seguir exposta. Começa então aqui com a prova. Jair Bolsonaro, o sargento aqui, que o general Mourão inocentou ele. Disse que ele foi usado como mula. Ele faz parte da tripulação de Jair Bolsonaro como presidente da República. O Lula tinha um avião presidencial. O Jair Bolsonaro tem uma frota. E aí, este sargento aeronáutica aqui, o Mourão disse que é apenas uma mula. Ele não envolve aeronáutica. E aí, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, se houvesse questionamento contra a aeronáutica, ou contra qualquer uma das outras forças, ou contra as três, eu já estaria em movimento contra isso. Mas não existe. O que vocês estão vendo aí, prisões de caminhões do Exército carregados de drogas, prisões de militares com drogas, isso aí é a metástase do câncer, que é a tirania ideológica, oligárquica, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos, que se aloja no Palácio do Planalto,
no Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos, ora chefiado pelo meliante Jair Messias Bolsonaro e a sua quadrilha, que substituíram o meliante Michel Temer e a quadrilha dele. A quadrilha de Bolsonaro parece a pior de todas. Superou a quadrilha do Lula, superou a quadrilha da Dilma, supera, parece que as 3 quadrilhas anteriores somadas. Por que isso? Tivemos analisando do ponto de vista psíquico-penal e chegamos à conclusão de que ela supera porque as outras 2 não tinham as milícias e a máfia. E a do Bolsonaro, então, veio com esses 2 acréscimos. A milícia, na qual ele empregou a metade, 60% dos 28 anos de deputado federal. E a máfia, que ressaltou agora. E esse tráfico de drogas, nesse nível, nesse grau, é típico da máfia internacional. A máfia internacional é que age isso. Inclusive, agora eu estou dizendo ali no ofício, que agora à noite vai ser passado para a Casa Branca, ao presidente Trump, que não é improvável que na descida de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos não tenha descido com ele também, no mínimo, outros 39 quilos de cocaína. Outra vez, bem mais. Dizem que até sejam uns 400 quilos. Dizem. E pela instituição do domínio do fato, que é consagrado em todos os foros internacionais, eu, como jurista, não posso colocar descrédito em nada do que suspeite aprofundamento dentro dessa área das chefias de Jair Messias Bolsonaro. Até porque, vamos ser bem claros, deixar de lenga-lenga, que isso aí vai acabar aqui no Brasil. Eu sou brasileiro, judeu, africano, índio. Sou resultado de uma miscigenação que reúne em mim o DNA dessas 3 raças. O negro, preto, que nem um carvão, que era a bisavó Filomena, vinda em escravidão de Angola. O DNA índio mesmo, da tribo dos Guarani, no Rio Grande do Sul, na vovó Generosa. E sangue judeu mesmo, por parte do meu avô, da tribo de Judá, saraceno, chamados de Leões de Israel. E como eu tenho de me identificar assim, e me identifico esse brasileiro miscigenado, com orgulho extraordinário, Jair Messias Bolsonaro faz a mesma coisa também, quando ele diz: eu sou brasileiro italiano. Brasileiro italiano proveniente da onde? Do fascismo italiano. Da onde o pai dele saiu corrido para o Brasil. E aqui trabalhava de alfaiate. Então a minha origem é dos Leões de Israel, saracenos do deserto. A origem de Jair Bolsonaro é da máfia italiana, no seu grau de fascismo, que era comandado por Mussolini. Dizem
crime mais terrível pelo qual a Itália passou. E esse homem, não negando as suas origens, como eu não estou negando as minhas, está chefiando o narcotráfico internacional dentro do Brasil, entre as demais chefias de desqualificação penal que ele tem aqui. E então, as minhas Forças Armadas, das quais eu sou comandante supremo e autoridade suprema, até aqui eu boto a mão no fogo por elas. Porque essa contaminação de drogas está vindo a tudo, sob o meu comando. Eu que estou dirigindo o serviço de inteligência que está levantando isso. É fruto da tirania oligárquica terrorista de bandidos que domina o Brasil. Se dizendo comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Desde Lula, passando por Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Cada bandido mais podre do que o outro. E como as Forças Armadas, com podridão, pingando na fronte delas, não teriam respingos na cara? Então elas continuam tão santas quanto no dia 29 de abril de 1648, quando nasceram com a nação brasileira no Monte Guararapes. Dali até hoje, as minhas Forças Armadas, que são usadas pela ONU nas suas missões de paz pelo mundo, continuam dignas da sua procedência e da destinação constitucional dela, que submete à própria ONU. Então, não confundo prisões de drogas dentro do Exército, prisões de drogas ou de drogados dentro da Marinha, prisões de drogas dentro das Forças Armadas. Porque o responsável por isso são Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma, Vana Rousseff, Miguel Elias Temer Lula e Jair Messias Bolsonaro. Eles são a porta de entrada do que respinga deles hoje na cara das minhas tropas. Mas o soldado, como ministro de Deus, equipado da arma para devolver ao inferno os demônios que logram encarnar na procriação humana, eles são preparados para esses momentos também. Eu não vesti farda, mas eu tenho formação militar. Eu tive jogado em latrinas com estrume por aqui. Eu nadei no meio de charcos de estrumes. No momento eu não entendi aquilo, entendo hoje. Eram anjos fardados me treinando para este momento. Porque hoje eu estou nadando no meio do estrume. Eu estou passando por latrinas onde o estrume às vezes chega aqui. E é um destes momentos. Mas o parto do Brasil novo,
que a Constituição que eu ajudei a escrever, cumprindo a missão das Forças Armadas que a produziram, vai trazer aluno. Ela projetou este momento. E nós, a geração que Deus escolheu para dar vida àquele ideal, somos preparados para o momento, a partir de mim. Se eu não fosse, como eu já tenho dito várias vezes, eu estaria criando galinha e plantando batatas por aí. Eu não estaria usurpando a investidura mais alta do mundo, que é a de chefe de Estado da quinta maior nação do mundo, mas da primeira em gigantismo de riquezas naturais, que agora vamos começar a empreendê-las. Então, era preciso para este momento que uma geração preparada por Deus o assumisse. E esta geração são vocês, que no dia 27 de dezembro de 2017 assumiram a presidência da República por reunião constituinte proveniente da intervenção constituinte no processo histórico, comigo, instituído presidente constituinte da República. Vocês vão saber daqui bem pouco tempo o que é a responsabilidade dessa investidura. Porque não é de um ditador que conquistou o poder pelas armas, mas é do peão do povo, com a obrigação constitucional de corresponder a essa confiança do povo. E essa confiança do povo é de acabarmos com esta bandidagem aqui, de estar aqui a cara do sujeito. E agora, para encerrar, vou desbancar a falação dele aí sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso aí foi produção minha em 1966, eu era presidente, aliás, eu era secretário-geral da Academia Brasileira de Letras. Aliás, Academia Municipalista Brasileira de Letras. E então, em uma convenção de academias de imortais, surgiu a ideia de nós propormos ao nosso governo uma proposição nova no mundo para agitar o marasmo do discurso político. E surgiu então a ideia de sugerirmos uma fusão comercial entre o continente novo e o continente velho. E aí nós tínhamos um início para isso, que era o Mercosul, formado por 4 países aqui. E então fui eu que elaborei a ideia. E o saudoso presidente da Academia Municipalista de Letras do Brasil, acadêmico Manuel de Andrade Silva, trouxe a proposição ao Congresso Nacional e levou ela para todos os órgãos de governo. E em 98, então, já ela bem discutida no âmbito de governo, o presidente Fernando Henrique Cardoso levou ela
a social-democracia europeia. E deu muito entusiasmo lá. É tanto que ele voltou de lá anunciando o acontecimento. Que não deu certo por ciúmeiro do saudoso Itamar Franco. Itamar Franco criou toda aquela confusão, aquela fofocagem toda ali de corrupção do governo Fernando Henrique Cardoso e atrapalhou muitas coisas no destino do Brasil. E entre essas, atrapalhou também a concretização da união da América Latina com a União Europeia. O presidente Fernando Henrique tinha chegado a reunir os 15 presidentes dos países latino-americanos aqui em Brasília e tinha colocado em termos iniciais o projeto. Mas daí não deu certo. E aí em 2003, o Foro de São Paulo instaurou o golpe comunista, terrorista, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 20 anos, pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. E aí descambou o país por esse rumo. E aí estourou também a globalização dos povos. E aí começou então a desengrenar tudo o que havia sido costurado numa ideia de congraçamento humano planetário. E começamos então a rever a destruição da União Soviética, a rever o desmoronamento que estava acontecendo no imperialismo capitalista americano, a rever as próprias dificuldades da União Europeia. E começamos então a nos convencer de que a humanidade tinha mesmo de voltar à organização por fronteiras geográficas, os países se relacionando entre si sem associações internacionais. Ideia essa que acabou encontrando maturidade nos Estados Unidos com o presidente Trump. Foi ele que, meio sem tarimba política internacional, chegou meio assodado no palco, anunciando o fechamento dos Estados Unidos, ou seja, a delimitação fronteiriça dos Estados Unidos com o mundo. Como o mundo não tinha informação sobre isso, que corre lá embaixo, nos abismos da vida civilizada, veio todas aquelas acusações contra o presidente Trump. Mas passado aquela fase, hoje nós estamos então no encaminhamento desse projeto, da volta da organização da humanidade pelas suas fronteiras geográficas. Nada mais de imperialismos, de uniões, porque isso não deu certo. E aquilo que não dá certo uma vez, não vai dar certo nunca. Então, essa besteiragem que está sendo feita aí de união, Mercosul, com a União Europeia, começa o ridículo da coisa. Começa a bizarrice pelo fato de não ser uma união intercontinental. O Mercosul é formado por 4 economias, fora o Paraguai, que começou a sair fora do banditismo do Estado com a deposição do padre. As outras 3 são falidas.
A Argentina está mais falido que o Brasil. O Uruguai não tem expressão nenhuma. E o Brasil? Falido ao volume econômico dele da década de 1940. O que a Europa vai vender para esses 4 países? Falidos vão comprar de que jeito? E comprar o que da Europa? E o que essas 4 economias falidas vão produzir para vender para a Europa? Minha gente, é por isso que nós lançamos o primeiro programa de governo, o de ressurreição intelectual da nação. Vocês precisam começar a ressurgir por si, e não serem arrancados da cova, da burrice, da mediocridade, na qual vocês foram enterrados a partir de 2003. Agora, ninguém pergunta os custos dessa palhaçada toda. Então, isso é o que eu falo vomitando. Mas como chefe de Estado, eu tenho de manter a minha nação bem informada. Bem informada ao nível do que eu sou como chefe de Estado. Bem informado ao nível do que o povo brasileiro é em mim, a megapotência do mundo. Agora eu estou notificando o presidente Trump sobre ele ter se prestado para a equipe de marketing de Bolsonaro fazer os videozinhos que ele espalhou aqui no Brasil, ridículos, bizarros, mostrando que o crápula não tem um mínimo de senso do ridículo. O presidente Trump debochando da cara dele, quando disse: é o presidente do Brasil e muita gente no Brasil gosta dele. E aí, não desmerecia o presidente dos Estados Unidos sentar perto dele ali e ouvir as bobagens dele. Por quê? Porque não foi para os Estados Unidos nenhum tratado, nenhuma proposição de interesses bilaterais ou de interesses do mundo, como não vem para o Brasil absolutamente nada sobre o encontro de Bolsonaro com o Trump lá no Japão. A não ser os vídeos que estão correndo pelas redes aí, dos fake news dele. Ridículo. Só o populacho mesmo, das categorias mais baixas de inteligência, podem veicular uma bizarrice dessas. Mas tem mais outro fato que vocês precisam saber. Eu retirei o Brasil do G20, do BRICS e de toda essa coiseira que o Furo de São Paulo criou no mundo com Lula e Fidel Castro. E por isso eu não compareci lá. E aí o Bolsonaro não foi convidado, é claro. Ele que apresenta ao país aí o convite que ele tinha recebido com o anterior, disse: eu não tenho. Ele apelou para o Macri na Argentina, para o Macri conseguir um encontro dele com o Trump lá nessa reunião do G20. E o Macri conseguiu isso. E foi isso que aconteceu. Ele compareceu lá para cumprimentar o presidente Trump, esse sim convidado. E por que ele não apresenta a presença efetiva dele entre a população do D20 lá?
entre os 20 chefes de Estado, com quem veio apertar-lhe a mão, com quem ele dialogou problemas internacionais, afeto aos 20 países. Apresenta isso. Ele apresenta só o encontro com o presidente Trump, porque de resto era alguém que estava lá, não fedia e nem cheirava. Como foi a sua visita aos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos agora, dado a forte evidência dele chefiar o narcotráfico internacional, a visita que ele fez lá está sendo levantada no campo do tráfico de drogas. Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.